Proteína. Você já deve ter ouvido falar muito sobre proteína, já deve estar cansado de ouvir disso. Que tem que comer proteína em todas as refeições, que proteína é carne, não tem nada no reino vegetal e tudo mais. Mas será que tudo é verdade? Claro, proteína no reino animal tem bastante, nas carnes, ovos, leites, queijos e tudo mais. Isso é verdade. Mas também temos proteína no reino vegetal e muito provavelmente você consome, mas talvez você não saiba. Enfim, é disso que eu vou falar com você hoje. Falar de algumas fontes de proteína no reino vegetal que você pode utilizar aí no seu dia a dia, mesmo que você não seja vegetariano, vegano e tudo mais, não tem problema, você complementa o seu aporte proteico e também, claro, vou falar um pouquinho aí de quantidades e tudo mais, beleza? Então, vem comigo! Para a gente começar falando de proteína, bom, a quantidade varia de pessoa para pessoa. Você vai ter que ver aí a sua vida no seu dia a dia, quem é você, o que você faz e tudo mais. Mas em geral, os profissionais colocam uma média de 1,6 gramas por quilo a 2,2. Aí você faz as contas mais ou menos de quanto que você precisa por dia, tá? Claro, se você está numa construção de músculo, está fazendo, por exemplo, academia porque você quer crescer mais, hipertrofia e tudo mais, você vai colocar mais proteína. Já se você não está nessa pegada, talvez você precise de menos, tá? Tem gente até que fala que você pode ficar com menos do que 1,6, pode ficar aí na casa do 1 e tudo mais. Mas se você puder colocar um pouco mais é melhor, né? De 1,6 a 2,2 se você tiver um treino intenso, mais focado em hipertrofia. Claro que quem é mais ainda fisiculturista consome até mais do que 2,2, tá? Mas enfim, colocando aqui uma média, beleza? Então, vamos caminhar aí. Algumas fontes então de proteína vegetal que dá para a gente utilizar, caso você já consuma de reino animal, então você vai complementar aqui, beleza? Uma opção que pode ser é o clássico feijão, o feijão carioca. Aqui só para você ter uma ideia, o feijão carioca cozido, em 100 gramas de feijão carioca cozido, você tem aqui 71% é carboidrato, então tem bastante carboidrato, e temos também 25% de proteína, tá? Que dá mais ou menos aqui 4,8. Beleza? E aí temos um pouco de lipídios também, tá? Então, temos aí bastante proteína também. Claro, esta proteína do reino vegetal, ela vem com mais carboidrato do que vem a proteína do reino animal. Então, você tem que entender isso e isso vai entrar nas suas contas também. Fechou? Partimos então para a nossa próxima opção, que aqui é a lentilha, tá? Então você vai ver que tem algo muito similar à lentilha, ó, 70% dela também é carboidrato, o feijão é mais ou menos 71%, então temos 16 gramas de carboidrato e temos 27% de proteína aqui, tá? Então 6,30, tem mais até do que o feijão. Tá bom? Então pode ser interessante você consumir lentilha também e não deixar a lentilha só para o fim do ano, né? Para você atrair dinheiro. Então consuma lentilha aí também. Nossa próxima opção então é o grão de bico. Aqui você vai ver que ele tem um pouquinho menos de carboidrato e algo similar ali de proteína também, 25% de proteína, né? Tudo a cada 100 gramas eu estou falando aqui, beleza? Neste caso estamos falando do grão de bico cru. No cozido isso deve mudar um pouquinho, mas é algo similar também, tá? Então tem mais uma opção, já temos feijão, lentilha e grão de bico, tudo leguminosa, né? Depois eu vou falar um pouco sobre essa questão das leguminosas. Nós temos ainda a opção da ervilha cozida, né? Muita gente nem consome a ervilha também, mas nós temos a ervilha. Então a cada 100 gramas aqui de ervilha, a gente consegue 5 gramas de proteína. Então é mais ou menos aí um bom aporte também de proteína, tá? Que você vai colocando aí. Então, se você for pensar, você vai complementando o seu prato, principalmente se você consome coisas de origem animal, você vai complementar com mais proteína ali, tá? Então, temos ainda a opção mais uma leguminosa, tá bom? E aqui então temos a nossa quinta opção, que é uma das melhores em vários sentidos, mas por quê, né? Temos a quinoa, enfim. Aqui você tem, por exemplo, ó, a cada 100 gramas aqui, ó, a quantidade de 100 gramas, você tem aproximadamente 13 gramas de proteína. Se nos outros você tinha ali mais ou menos que é 5 gramas, 6,4, 4,8, aqui estamos falando de 13 gramas a cada 100 gramas de quinoa. E uma coisa que é interessante na quinoa, ela tem todos os aminoácidos essenciais.
Você já deve ter ouvido falar que a carne, por exemplo, ela é de alto valor biológico. Por quê, né? Por causa dessas questões de ter todos os aminoácidos essenciais, que são 9 os aminoácidos essenciais, tá? Então a quinoa ela tem 20 aminoácidos ali, formando a sua proteína e tudo mais, e ela tem 9 dos aminoácidos essenciais, ela tem todos então, certo? Então é por isso que a carne também é falada de alto valor biológico e a quinoa também é, só que a quinoa vem do reino vegetal, então é bem interessante você colocar ela. E ela tem vários outros nutrientes também, tá bom? Mas a quinoa ela é de fato muito rica. Você pode ainda, caso você queira ali, você continua consumindo as coisas que você já consome, mas você vai complementando então aqui com mais proteína caso você precise, né? Mas é interessante porque muita gente acaba nem comendo tanta proteína assim, às vezes carece e tudo mais. Então é interessante complementar. Mas óbvio, se você puder passar com um profissional para ele calcular certinho para você, pode ajudar bastante. Mas se você não puder, só de você complementar ali a sua refeição, colocar mais desses alimentos e tudo mais, se eles te caírem bem, aí eu vou entrar neste ponto também, mas se eles te caírem bem, pode ser uma boa opção para você. Tá? Principalmente aí a quinoa, ela é bem bacana. Tem outros alimentos que eu gosto também, que são bem ricos em vários sentidos. Aqui não estou falando só de proteína agora, mas por exemplo o gergelim também é bem rico, é bem interessante, tá? Mas enfim, agora vamos falar um pouco das leguminosas, né? Muito a gente falou aqui de leguminosa. Só que a leguminosa não funciona bem para todo mundo, ou talvez não em tanta quantidade. Às vezes a pessoa lida bem com uma colher de sopa, 2, 3, 4. Mas aí se ela pensa, eu quero muita proteína, eu quero mais proteína, então eu vou ter que comer, sei lá, 300 gramas de um feijão, por exemplo, vou ter que comer muita lentilha, muita ervilha e tal, talvez não caia bem para ela. Principalmente se ela pensar em grão de bico. Grão de bico costuma ser bem chato, tá? Aí, claro, você pode fazer algumas coisas para melhorar ou diminuir essas questões de antinutrientes, que é você fazer um demolho ali. Então você deixa de molho por 24, 48, tem gente que deixa até por 72 horas, e aí você vai trocando essa água de tempos em tempos. De repente, a cada 4, 8 horas você vai lá e troca a sua água aí, tá? E deixa passando o tempo. Enfim, normalmente 24 horas já dá uma boa ajudada, mas tem gente que deixa mais mesmo, deixa 48, tá? Mas enfim, você vai dando uma olhada aí como cai para você, beleza? Você ainda tem a opção de utilizar o tofu ainda, tá? O tofu que vem da soja, é uma soja fermentada e tal. Na minha visão, o tofu é melhor do que a soja em si, tá? Então, dê preferência para tofu ao invés da soja em si. Mas mesmo assim, então já falamos de feijão, de ervilha, de lentilha, de grão de bico, de quinoa e de tofu, que claro, também você pode incluir a soja se te interessa, né? Você tem a tal da soja em si, do grão, você tem ali proteína de soja que usam muito, né? Que é a PTS, chamada de PTS, proteína texturizada de soja. Eu não gosto muito, não costumo recomendar isso aí não, mas na minha visão tem gente que consome e em termos de proteína vai ter também, tá bom? Então essas foram as fontes aí, até falei mais do que eu tinha planejado, espero que seja útil para você e deixa aí nos comentários se você consome sim alimentos de origem animal, quais você gosta de consumir, quais você acha que tem bastante proteína e por isso você consome. Ou se você é da linha vegetariana, vegana, quais fontes você gosta de consumir aí no seu dia a dia. Beleza? Então é isso. E lembra também que nós temos 2 grupos no Facebook, um que fala de emagrecimento saudável e o outro que fala de um estilo de vida saudável de forma geral. E temos também um canal no Telegram, onde a gente distribui também conteúdo de qualidade. Tá bom? Então é isso, eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.